Então agora começando a falar do hábito da pornografia, como é que tu vai destruir esse hábito? A primeira coisa de todas é identificar os gatilhos e eliminar eles. Por quê? O hábito da pornografia, ele é um hábito sexual errado. E quando eu falo que ele é um hábito sexual, significa que ele tem alguns pontos que vão permear isso daí. Porque tem o ponto puramente biológico, do teu corpo e do funcionamento do teu cérebro, mas também tem a parte filosófica e espiritual por trás. Então tem uma parte que através da religião ou da filosofia, na busca pelas virtudes, tu vai descobrir o quão prejudicial a pornografia é para a tua alma, porque isso um pecado, é um pecado capital, é o pecado da luxúria, você está fazendo do sexo, que é uma das coisas mais bonitas, belas, divinas e poderosas que existe, um instrumento para você cair, porque isso vai destruindo sua alma. Isso vai minando a sua autoestima, isso vai minando a sua confiança, vai distorcendo a sua visão de mundo para uma visão sexualizada, que é errada. Eu sei que se tu tem o vício da pornografia, quando tu olha para uma mulher na rua, tu não consegue não imaginar algum ato sexual com ela. Pode ser direto de tu com ela, pode ser dela sendo fazendo ato sexual com outra pessoa, ou pior, com objetos, com animais, com coisas bizarras, dependendo do quão fundo você foi na pornografia. Porque ela vai corrompendo a tua alma aos poucos. Você perde a beleza do amor, você perde a noção de que o ato sexual ele não é uma ferramenta de prazer. Você perde a noção de que o ato sexual não é uma ferramenta de prazer. O prazer do ato sexual é usado para te destruir. O sexo, ele é uma coisa feita para criação. Literalmente para procriação. O ato sexual, ele é correto num casamento, num relacionamento, para fazer filhos, porque essa é a função divina dele, criar. Você pode fazer o ato sexual, inclusive, tem alguns poucos estudos sobre isso, em algumas poucas histórias sobre isso, mas eu acho relevante de usar o ato sexual para aquele momento de dispersão de energia ser mentalizado para o universo para atrair algum objetivo. Então, literalmente, você fazer sexo com uma mulher para, no momento de estar ali ejaculando, você estar pensando em estar projetando aquela energia, aquele sentimento amoroso de criação para criar a tua empresa, para criar o teu negócio, ou para tu ir bem numa competição, numa prova. Tu pode usar o ato sexual dessa forma também, que também está conectado à criação. Mas o sexo ele é uma coisa feita para ser divina, da criação. Não é uma ferramenta de prazer. Não é uma ferramenta de prazer. Tem prazer? Tem, mas não é uma ferramenta de prazer. E é claro, dentro das virtudes tu pode encontrar várias coisas que vai estar te mostrando como o vício da pornografia vai minar várias virtudes tuas, porque tu vai ficar sem autoestima, sem confiança, sem paciência, sem força, isso te enfraquece, isso te deixa mais impulsivo, menos autocontrole, menos disciplina, menos sacrifício, mais busca pelo prazer, mais hedonismo e vai fugindo das virtudes. Então o ato sexual errado da pornografia, ele vai te piorando de várias formas. Vai corrompendo tua alma, vai corrompendo o teu coração e ele vai também corrompendo o teu cérebro. Aí sim tu pode, se tu não acredita em todo o resto, ir atrás de trocentas evidências científicas de que a pornografia ela vai atrofiar o teu QI, vai diminuir o teu QI, vai atrofiar a tua capacidade de sentir prazer com qualquer coisa, vai atrofiar a tua capacidade de sentir felicidade, vai atrapalhar a tua capacidade de sentir segurança. O que eu quero dizer com segurança?
Segurança é o estado de paz de que está tudo bem. Você vai atrofiando a capacidade do seu cérebro de estar nesse estado. E o que acontece quando tu não tem o teu cérebro capaz de exercer o estado da segurança? Ansiedade, medo, inquietação, preocupação, fragilidade perante os desafios. Então, tem muita coisa que vai te mostrar o quanto a pornografia é nociva para ti. E como a pornografia, ela é uma coisa que permeia tanto a tua alma quanto o teu corpo biológico, ela é uma coisa que é desperta em ti, é um ato que é desperto em ti, primeiro pelo fato dele existir, né? A pornografia, antes dela existir, não tinha como tu cair nela, tu cairia em outros vícios errados do sexo. Mas a pornografia em si, ela vai se desperta em ti através de gatilhos, porque ela não é uma coisa natural. O que isso significa? Gatilhos são coisas que vão despertar em ti a vontade de ver pornografia. Mesmo que hoje você já tenha o vício, você vai diminuir esse vício só tirando os estímulos. Então aqui eu trouxe alguns que estão baseados na minha própria experiência, porque eu fui viciado em pornografia por 8 anos. E hoje eu estou 2 anos sem consumir pornografia. Então eu tive uma boa experiência do quão nocivo é isso daí. E aí eu identifiquei vários gatilhos. Um deles que eu identifiquei, jogos. Principalmente porque eu, jovem, além de consumir pornografia, eu consumia hentai, que é basicamente pornografia em desenho. Pior ainda, porque fugiu do humano, não é mais humano, não é mais uma pessoa, é um boneco, um desenho. E aí, quando eu jogava jogos com personagens femininas parecendo de anime ou personagens femininas sexualizadas, ver a imagem do corpo feminino sexualizado, o que é sexualizado? Um peito fora do normal de gigante, bunda fora do normal de gigante, curvas demais, infantilização demais com toques sexuais ou roupas extremamente provocativas, extremamente curtas, que salientam muito alguma curva ou algo do tipo. E que basicamente mostram muito ou diretamente da pele ou das curvas e dos detalhes do corpo feminino. Ao consumir jogos, ou seja, jogar jogos que tinham personagens assim, e jogos com personagens sexualizadas é algo extremamente comum, isso piorou para mim. Por exemplo, não era tão grave assim quando eu jogava, por exemplo, um Assassin's Creed ou um Horizon, que tinha uma personagem feminina que poderia estar sexualizada, mas era muito menos. Agora, por exemplo, quando eu joguei Genshin Impact, que é de muitas personagens de anime com roupa curta, roupa coladinha ou literalmente muito sexualizada, basicamente ali piorou muito o meu hábito da pornografia, meu vício da pornografia. Então eu identifiquei que aqueles jogos estavam despertando isso. Eliminar esses jogos já diminuiu a quantidade de gatilhos. Já foi útil para reduzir, porque eu via as personagens femininas e despertava a vontade sexual, o desejo sexual e a busca pelo prazer. E aí, mesmo que não fosse na hora que eu fosse consumir pornografia, aquilo ficava ao longo do dia e no final do dia eu iria consumir pornografia por ter entrado em contato com aquilo. Então isso foi um gatilho. Outro gatilho, animes em si, principalmente os animes mais sexualizados, tem animes que são diretamente com o que eles chamam de ecchi, que é ECCHI, se eu não me engano, que é basicamente um meio termo entre o anime e o hentai. Então o anime é um desenho japonês e o hentai é uma pornografia em desenho. O ecchi, ele seria um anime quase hentai. É um desenho que não chega a ter sexo explícito, não é sexo explícito, porém ele é muito, muito direto e provocativo e certeiro nas cenas sexuais.
Então vai ter personagem se mostrando, vai ter personagem tentando pegar um ao outro, tentando tocar um ao outro, seduzir um ao outro, vai ter personagem sem roupa, vai ter personagem literalmente mostrando a bunda, mostrando os peitos, levantando saia, mostrando a calcinha, vai ter personagem tarado tentando transar, só não vai ter o sexo explícito, mas todo o resto vai ter. Esses animes eram piores, então eu cortei esses, já ajudou a reduzir. Próxima coisa que eu cortei foi o quê? Os outros animes no geral. Por quê? Porque os animes, mesmo não extremamente sexualizados, claro que tem alguns que não tem como despertar isso. Então, por exemplo, o Avatar do menininho careca. Aquilo ali é um anime, só que não é um anime sexualizado. É um anime para criancinha mesmo. Ou como, por exemplo, os animes do estúdio Ghibli. Os animes do estúdio Ghibli não são sexualizados. Então esses animes tu consegue assistir sem ter nada disso, porque não tem personagem com peitão, não tem personagem com bundão, não tem nada ressaltando as curvas femininas, nada, não tem nenhuma mulher com roupa mostrando muito do corpo, não tem nenhuma mulher com roupa super coladinha ou quase transparente, não tem essas coisas. Simplesmente não tem. São, em geral, crianças, mulheres assim de religião ou de uma época mais vitoriana, com um vestido longo, com uma roupa meio de freira, meio de crente, que não mostra muito, não ressalta curva, não tem nada do tipo. Então é mais coisas românticas ou infantis, não tem sexualizadas. Então os animes do Estúdio Ghibli são um exemplo de um anime que não teria isso. Mas eu tentei pensar em exemplos aqui, e é claro, eu assisti animes que foram muito sexualizados, que pioraram muito isso, como por exemplo um Konosuba que é extremamente sexualizado, e no geral vários isekais são os animes que o personagem morre e renasce em outro mundo. Geralmente eles são muito sexualizados. Mas eu tentei pensar em outros um pouco mais antigos, como por exemplo até um Death Note, um Sword Art Online, já tinha um pouco de sexualização, então já pode ser que influencie e piore, apesar de serem animes de uma época um pouco mais suave. E até mesmo um Naruto, um Dragon Ball ou um Cavaleiro do Zodíaco, que eu já acho animes bem melhores, mais evoluídos do que os isekais atuais ou os animes desse tipo, ainda sentia um pouco de sexualização, mas sinceramente eu nunca não me lembro de ter isso, tipo, vendo Dragon Ball ou algo do tipo. Não era tão forte assim, Dragon Ball é muito mais, tipo, porrada e a Naruto é basicamente ninjas. Então, não tem muito disso lá, mas também tem gatilhos, também influencia. Outra coisa, e essa daqui na verdade foi a primeira que eu cortei, porque ela era muito perigosa, que são as redes sociais. Então, o que eu cortei de gatilho das redes sociais? Basicamente, se tu criar uma conta nova nas redes sociais hoje e tu simplesmente ir rodando o algoritmo e curtindo tudo que aparece, o teu algoritmo, se tu não tipo, escolher e pesquisar os temas que tu tem interesse, as pessoas que tu gosta, basicamente vai ser o quê? Funk, sexo, mulher provocando e algumas coisas de famosos, política e fofocas. Basicamente isso. Então teve uma época que o meu algoritmo estava praticamente assim. E aí, por exemplo, eu entrava no YouTube, eu entrava no Instagram, e aí ia rodando para baixo e aparecia muito, mas muito vídeo curto de mulher extremamente sexualizada, fazendo cara sexualizada, com filtro sexualizado, quase sem roupa, roupa colada, roupa transparente, roupa mostrando muita pele, querendo mostrar a bunda, querendo mostrar o peito, querendo mostrar até mais coisa. E isso gerava gatilho que, de novo, mesmo que eu não assistisse na hora uma pornografia, aquele desejo sexual despertava e eu iria assistir de noite no dia. Então tinha esse problema. E o que comecei a fazer? Clica nos 3 pontos sempre que aparecer, não tem interesse, não recomendar, não recomendar, não tem interesse, não recomendar, não recomendar. No YouTube eu não sei, mas no Instagram, por exemplo, tem uma ferramenta que tu pode ir lá e falar nas configurações. Eu botaria não me recomendar conteúdos
com palavras-chave específicas. E aí eu fui lá e apesar de hoje eu ter feito mais coisas, como por exemplo, parar de seguir todo mundo e desinstalar o Instagram, e aí realmente eu não vejo, mas na época eu basicamente fiz isso de ir ali, não recomendar conteúdo com palavras-chave. E aí eu botei basicamente tipo, todas as palavras-chave que eu pensei relacionadas a sexo, a relacionada à política, a relacionada à fofoca, à mídia, famoso. Então, tipo, eu botei ah, fofoca, atriz, atora, gostosa, sexo, tipo, bunda, peito. Eu botei tudo que eu pensei ali que poderia trazer esses tipos de conteúdo. E aí eu fui botando não tem interesse, não tem interesse. E aí, muito importante também, se você quer conteúdos específicos, então, por exemplo, você pode entrar em canais que fazem o que você, que produzem o que você realmente gosta. Eu, por exemplo, fui em muitos canais de música, de lo-fi e de empreendedorismo e finanças. E eu ia entrando nos vídeos e curtindo, entrando nos vídeos e curtindo, porque o algoritmo entende que eu gosto daquilo e ele começa a me recomendar. Não precisa nem assistir o vídeo, tu só vai entrando e curtindo para o algoritmo te recomendar aquele tipo de conteúdo. Então tu muda o algoritmo para ele parar de te recomendar aquilo. Claro que da mesma forma que os outros, tu pode ir para jogos que são, sei lá, Minecraft não vai ser sexualizado. Ou, por exemplo, um anime do Estúdio Ghibli não vai ser sexualizado. E aí tu pode entrar nas redes sociais e ficar vendo só lo-fi ou só conteúdo educativo. Pode, mas tu também pode desinstalar os jogos e vender o computador gamer, vender o videogame. O computador eu não recomendo porque pode ser usado para trabalhar, mas eu preferiria um notebook hoje. Tu pode vender o videogame, vender o PlayStation, vender o Xbox, vender o Game Boy, sei lá. Nem sei se as pessoas ainda têm Game Boy hoje em dia. Tu pode parar de ver os animes completamente, se desinscrever de tudo que é coisa relacionada a isso. E tu pode desinstalar as redes sociais também, além de só mudar o algoritmo. Então essas são formas de tu reduzir esses gatilhos. Outros gatilhos que eu anotei: lugares, horários e sensações corporais. Então, por exemplo, eu tive 8 anos nesse vício da pornografia, então eu sei de várias coisas que me influenciavam a ver pornografia, e conforme eu fui cortando os gatilhos, foi reduzindo muito o consumo e foi me ajudando a parar com esse vício, porque é um vício, tu tem que lutar contra ele, não tem muito o que fazer. Lugares. Então, por exemplo, eu via muita pornografia no banheiro. Lógico. O que eu comecei a fazer? Não levei o celular pro banheiro. Gênio! Gênio da lâmpada mágica. Eu via pornografia, por exemplo, no meu quarto, na cama, deitado, de noite. O que eu fiz? Eu dormi na sala. Eu dormi no chão, saí da cama e dormi no chão, dormi na sala, virei a cama para outro lado, troquei a cama de lado, fui dormir no sofá, botei o colchão no meio da sala e dormi em cima do tapete, fui dormindo em outros lugares, botei o celular em outro cômodo na hora de dormir. Aí eu deixava o celular na cozinha, na sala, e ia deitar, e aí eu sentia vontade de ver pornografia, eu não via porque eu não estava com o celular. Pronto. Eu associei lugares e eu associei horários. De noite era o horário de ver pornografia. Então, se de noite, quando eu deito na cama, eu via pornografia, na hora de deitar eu parei de levar o celular comigo, tirei o computador do quarto, porque aí eu não iria ver pornografia naquele horário. Se eu via pornografia no banheiro, eu parei de levar o celular pro banheiro, porque eu não vou ver pornografia sem o eletrônico, cara, não tem como, leva um livro. Entende? Então eu associei lugares, associei horários e sensações corporais. Esse é um detalhe que é difícil de perceber, mas eu percebi pelo menos em mim. Se eu me sentia sujo, eu me sentia mais propenso a ver pornografia. E se tu entrar um pouco na parte espiritual, tu vai perceber a grande relação entre essas coisas. Então, por exemplo, estar limpo, de barba feita, de unha cortada, de banho tomado, com uma roupa limpa, roupa de cama limpa e depilado, inclusive. Isso diminuía a minha vontade de ver pornografia.
Porque se eu tava todo peludo, sujo, com roupa suja, sem banho, com a roupa de cama suja também, eu me sentia mais propenso a ver pornografia. Quando eu estava mais limpo, mais puro, eu me sentia menos propenso. Então, esses são os gatilhos que eu identifiquei, que em mim, na minha experiência, geravam o desejo e a vontade de ver pornografia. Então, se tu quer cortar esse hábito, mudar essas coisas vai ser de grande ajuda para ti. Mas tem mais uma página inteira de coisas que, na verdade, não são muitas coisas, mas eu vou passar rapidinho aqui por elas. A próxima coisa, além de identificar os gatilhos e cortar eles completamente, no máximo que você puder, é estudar os malefícios da pornografia. Estudar. Então, literalmente, pesquise sobre a pornografia como efeito de hábito de vício nos homens. Tem nas mulheres também? Tem, mas beleza. Foco aqui é homens. Então estude, procure artigos científicos, procure vídeos falando sobre, procure lives falando sobre, procure blogs falando sobre, porque você vai ver que a pornografia, por exemplo, diminui o QI, tira a capacidade de sentir prazer sexual, reduz prazer nas outras coisas, diminui o teu limiar de foco, ou seja, o tempo que tu consegue ficar concentrado, e aí pode ser que tu pareça ter TDAH e na verdade é vício em pornografia. Te impede de ter um relacionamento saudável, se tu conseguir ter um relacionamento sendo viciado em pornografia, porque as mulheres sentem nojo de um homem viciado em pornografia. Diminui a testosterona, e diminuir a testosterona é ruim pra caramba. Por quê? Diminui a tua energia, a tua disposição, aumenta o teu cansaço, aumenta a tua sonolência, diminui a tua massa muscular, afina a tua voz e por aí vai. Então estuda essas coisas que vai... Ai, cara, se tu estudar todos os malefícios da pornografia, tu vai querer jogar isso longe da tua vida para sempre. E deixa sua mente sexualizada, e isso são alguns dos malefícios que eu anotei, mas eu te recomendo realmente estudar os males da pornografia. Estude os males da pornografia, porque quando tu entender tudo que isso aí faz de ruim na tua vida, tu vai querer parar. Próxima coisa, escreva sobre os seus sentimentos de culpa, nojo, arrependimento e etc. Então eu sei que tu sente culpa por assistir pornografia, eu sei que tu sente nojo de ti mesmo, eu sei que tu sente arrependimento e é importante tu escrever, literalmente, pegue um caderno, que nem eu tô aqui na mão, e escreva sobre esses sentimentos, escreva o que tu sente, porque isso vai aumentar a tua percepção do quanto aquilo tá te fazendo mal. Quando tu botar esses sentimentos para fora, tu vai aumentar a tua percepção do quanto aquilo tá te fazendo sentir mal e vai te ajudando a criar cada vez mais repulso e mais asco contra esse hábito. Que eu entendo que quando a gente sente culpa, sente arrependimento, sente nojo, eu sentia, a gente faz aquilo não querendo fazer. E tudo bem, na hora tu tá no impulso, meu Deus, eu preciso ver pornografia. Cara, muitas vezes, tipo, inclusive vai até te deixando mais precoce, um pouco broxa, um pouco, tipo, incapaz de ter prazer sexual normal. Então, muitas vezes, cara, eu via pornografia pra me masturbar, com certeza, e eu me masturbava e depois eu ficava mais 2, 3 horas vendo pornografia só vendo, porque, tipo, já tinha me masturbado, nem tinha como fazer mais, então nem não estava funcionando mais e eu continuava vendo pornografia e dava nojo, dava muita coisa ruim, cara. Então eu sei como é ruim e se tu escrever isso, tu vai sentir com mais intensidade esse sentimento que vai te afastar cada vez mais forte ainda contra esse vício, porque é um vício, tu vai ter que lutar contra, vai ter que lutar, não tem muito o que fazer, tem que lutar. Próxima coisa, faça o NoFap por 30 dias. Então tem um desafio do NoFap September, que é em setembro. Pega esse desafio do NoFap, que é basicamente não se masturbar por 30 dias, e luta ao máximo que tu conseguir para fazer ele. Ai, Rogério, eu falhei no dia 3, então começa do zero, porque o teu objetivo é ficar 30 dias. Quando tu conseguir ficar 30 dias, ficar 50, 60, 90, vai ser mais fácil. E aí depois tu tá que nem eu. Se eu já faz 2 anos que eu não vejo pornografia, então já faz mais de 700 dias que eu não vejo pornografia.
E isso é maravilhoso. Para mim, isso é incrível. E se recompense a cada marco. E o que isso quer dizer? Quer dizer o quê? Tenha um habit tracker, então, que nem eu já falei aqui para várias outras coisas. Aqui dá para ver o mural, tem um mural aqui. Basicamente, pega uma folha, pega a régua, pega a caneta, desenha o calendário do mês que tu tá agora. Não sei se é agosto, setembro, novembro, tanto faz. Desenha o calendário do mês que tu tá agora. E aí tu vai basicamente botar ali os dias, bota os dias do mês. E aí, beleza, começou o desafio. Eu não vi pornografia hoje. Verdinho, um check verdinho. Não vi pornografia, check verdinho, check verdinho, check verdinho. Vi pornografia, X vermelho. Não vi, check verde, check verde, check verde. E aí você vai se dar uma recompensa a cada marco. Então, por exemplo, não recomendo que tu se recompense com outros vícios, tá? E muito menos com o mesmo vício. Mas, por exemplo, fiquei 10 dias sem ver pornografia. Eu vou... Deixa eu ver algo que eu faria. O que eu não faria? Eu vou ver pornografia para comemorar. Óbvio que não. Vou... Sei lá... sair com uma namorada para comemorar. Válido. Vou jogar um jogo que eu gosto para comemorar. Não válido. Vou comer um doce para comemorar. Talvez, de preferência não. Vou fazer um hambúrguer em casa, porque é muito melhor o hambúrguer em casa que, tipo, sei lá, tu faz basicamente um bifão gigante e pega um pão bem mais saudável do que os pães super industrializados de hambúrguer. Então, vou fazer um hambúrguer em casa, vou fazer um churras, vou me dar um livro de presente. Eu vou, sei lá, comprar uma coisa que eu queria comprar. Eu vou sair com uma namorada. Eu vou ver um filme com a minha namorada que eu gosto. Aí tu pode ver que, tipo, ver filme pode ser ruim? Pode. Se tu tá ali basicamente procrastinando o trabalho, procrastinando o estudo, deixando de fazer coisas importantes para ver filme, maratonar série, horrível. Agora, eu vou ver um filme com meu pai, vou ver um filme com os meus pais, vou sair para ver um cinema com a minha namorada. Cara, isso é um momento maravilhoso de família, de romance. Vou assistir um filmezinho aqui com um filho. Cara, isso é incrível. Então, tudo depende, sabe? Tem o seu equilíbrio que as coisas podem ter o seu lado bom. E aí depende do filme também, né? Mas tem várias coisas desse tipo que tu pode fazer para se dar uma recompensa. Então, fiquei 10 dias sem, uma recompensa. 30 dias, uma recompensa. 50 dias, uma recompensa. 90 dias, uma recompensa. 100 dias, uma recompensa. 180 dias, uma recompensa. 200 dias, uma recompensa. 300 dias, uma recompensa. Um ano, uma recompensa. Então, vai se recompensando conforme você vai marcando no seu habit tracker uma quantidade de dias sem ver pornografia e sem falhar. Então, por exemplo, Rogério, eu fiquei 99 dias sem ver pornografia, mas aí eu vi no 100º dia. Não tem recompensa, você recomeçou do zero. Essa é a punição. Então, tenha recompensas para tu se incentivar a ficar cada vez mais tempo sem, ou quanto mais tempo sem o vício, mais fraco ele fica. E é claro, adicione o máximo de coisas possíveis que te dão prazer no lugar. Então, por exemplo, parei com a pornografia, parei com os jogos e parei com os animes. O que eu, Rogério, botei no lugar? Livros bons, tá? Comecei com romances, sim. Assistir vídeos que eu gosto, então, por exemplo, cara, eu assisto vídeos no YouTube, mas eu não assisto, sei lá, um TikToker ou um vídeo de joguinho ou sei lá, uma coisa de famoso, não. Eu assisto conteúdo educacional do Primo Rico, do Bruno Perini, do Sócios, do Guilherme Freire, do Hans Hamed, do Better Ideas, da Ruri Ohama, do Wesley Dolanogari, do Érico Rocha, do Leandro Ladeira, da Hannah Franklin, da Luana Carolina, da Malu Perini. Então, tem muita gente que tu pode se inspirar, do Flávio Augusto, muito bom também,
que tu pode basicamente, cara, eu gosto de ver essas coisas, então eu vou lá, eu assisto aquilo, eu assisto um filme, uma série com a minha namorada, eu assisti Senhor dos Anéis, eu achei maravilhoso. Peguei livros para ler, comecei a treinar coisas que eu gosto. Então, por exemplo, eu comecei a treinar musculação, treinei corrida, fiz uma meia maratona, já parei de treinar corrida, fiz calistenia e eu tô fazendo kickbox e jiu-jitsu e musculação. E tipo, de vez em quando ali eu vou dar uma corridinha, então, e mais a calistenia de vez em quando também. Então, cara, treino, estudo, leitura e principalmente fazer dinheiro. Cara, trabalhar é muito legal. E claro, escrever, fazer comida, tipo, tem muita coisa pra fazer. Basicamente, quando tu vira adulto, e tipo, adulto mesmo. Cara, eu tenho 21 anos e eu moro com a minha namorada, então eu trabalho pra pagar conta, eu tenho que fazer compra, fazer comida, cuidar da casa, cuidar dela, trabalhar pra pagar as contas, e eu ainda tenho que estudar, tenho que treinar, tenho que criar minha empresa pra eu poder ter um futuro financeiro melhor. Então, tipo, cara, tem tanta coisa pra fazer quando tu é adulto de verdade, tem responsabilidade, que desculpa, se tu tá tendo tempo pra ficar jogando, vendo pornografia, mexendo em redes sociais 3 horas por dia, cara, tu tá cagando alguma coisa, porque alguma coisa tu tá deixando de fazer. Então, se recompensar com coisas boas é muito útil para tu quebrar o hábito da pornografia. E a última coisa é tenha um parceiro de responsabilidade, porque além de adicionar recompensas caso tu fique bastante tempo sem consumir pornografia, a cada marco tu vai se recompensando, é interessante também tu combinar, de preferência com algum amigo homem que ou também tem o vício ou já passou por ele, assim como eu, já passei por ele, e você combinar uma parceria de responsabilidade em que você não só vai ter o seu habit tracker, como você vai ter que ser honesto e vai ter alguém te cobrando. E essa pessoa vai te dar uma punição caso você não cumpra. Então, por exemplo, tu pode fazer um combinado de, beleza, se eu ver a pornografia, eu vou te dar dinheiro. Eu vou te dar as senhas das minhas redes sociais e tu pode postar o que tu quiser. E eu não vou poder pagar. Ou tu vai trocar as senhas das minhas redes sociais e não vai me avisar qual é. Ou vou te dar um presente, eu vou, sei lá, comprar tal coisa, eu vou pagar tal prenda em público, pagar um mico. Tipo, tu vai pensar em punições pra ti por ter visto pornografia. E vai combinar com essa pessoa essa parceria de responsabilidade para ele te cobrar ou um cobrar ao outro se os dois tiverem o vício. E é importante, óbvio, ser honesto e realmente cumprir com o combinado, né? E se tu não tem um amigo homem para fazer isso, eu te recomendo entrar na minha comunidade, se chama Os Verdadeiros, que é só de homens que estão se desenvolvendo, e óbvio que largar os vícios faz parte disso, porque entrando na comunidade tu pode entrar em contato com outros homens e achar um parceiro de responsabilidade para te ajudar a cortar esse vício. E sobre quebrar o hábito da pornografia é basicamente isso.